Tudo bem? Cadê o povo online que eu só consigo ver a Maria Helena? Bom dia. Bom dia, tia. Bom dia, tia. Bom dia. Quem é esse com um ursinho? Bom dia, tia. Giovana? Eu já falei pra Giovanni trocar esse nome. Ô, Giovana. Agora eu tô vendo. Muito bem. Renato, Gustavo. Ok. Tia, tá travando um pouco sua tela. Tá travando a minha câmera? Ih, peraí, então. Mais ou menos. Peraí que eu vou desligar e vou ligar de novo. E agora? Vê se melhorou. O áudio tá gravando um pouquinho. Não, o áudio tá bom. O áudio tá bom? Sim. Deve ser a internet, então. Não, tia, tá a mesma coisa. Tá travando o áudio e tá coisado. Deve ser pra você, porque pra mim tá ótimo. Vamos ver se melhora, então. Pra mim tá não. Pra mim tá normal. Melhorou. Ô, tia, adianta um pouquinho a aula, porque eu quero que acabe logo a aula, cara. Eu preciso de um frifas. Ah, é, né? Então vamos lá. Inclusive, Bom, na terça-feira eu tinha dado um recadinho livro. do simulado, né? Tinha mostrado para vocês o simulado. Isso, então, tinha mostrado a vocês, o pessoal que estava aqui comigo, né? Que já tinha recebido, que tinha aí mais ou menos uns 20 dias para fazer, para entregar no dia 23. E o pessoal que está aí em casa tinha que vir na escola pegar o simulado, e aí, pegando o simulado, vai ganhar o boletim junto também, né? O boletim do segundo bimestre. Na semana que vem, depois que a gente for ver essa parte que a gente vai estudar hoje, na semana que vem, eu vou passar uma pesquisa para vocês fazerem no caderno, como se fosse um dever de casa, tá? Vocês vão pesquisar algumas figuras, que a gente vai comentar essas figuras hoje, que vão aparecer aí no livro. E vão colar no caderno. É só figura, não vai precisar escrever nada. Vão colar no caderno. Semana que vem eu vou mostrar para vocês na tela como que eu quero que vocês façam. E aí, vai valer ponto também, tá? Como trabalho. Então, quando vocês entregarem o simulado, eu vou corrigir. Vou dar ponto por essas questões que vocês vão marcar. Ainda está travando, gente? Ou tá... Eu acho que é a internet de vocês que tá ruim. Para quem estiver travando, faz o seguinte: tenta sair da sala e entrar de novo, para ver se melhora. Tá bom, tia, eu vou tentar. Às vezes, entrando e saindo, melhor. Ou melhor, saindo e entrando, melhor. Às vezes a internet da pessoa aí não fica bom. Aí, mas se entrar, se sair e entrar, de repente melhora. Aí, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou corrigir esse simulado. Esse simulado vai valer 5 pontos. E essa atividade que eu vou passar para vocês semana que vem, que vocês vão procurar figuras, vai valer 5 pontos também, tá? Só que essa atividade das figuras, vocês não vão precisar me entregar. Vocês vão fazer no caderno, vão colar no caderno. Eu vou explicar semana que vem isso, tá? Mas aí, depois que a gente for ver a matéria de hoje, se vocês já quiserem ir adiantando, procurando essas figuras, aí pode, que eu vou explicar quais são as figuras que vocês vão pesquisar. Aí vocês já podem ir adiantando. É só colar? Só colar. Semana que vem eu vou colocar o modelinho para vocês. A gente vai colocar a data, como se fosse um dever de casa. Para casa, aí vai colocar o enunciado, que é o número 1, que é uma pesquisa, e depois os 3 tópicos, Tia, as 3 figuras que vocês vão pesquisar. continua travando o seu áudio. Continua travando? Para a Rayane também está travando ainda, né? E o restante? Está conseguindo ouvir direito? Pra mim também tá travando um pouco. Não, então não é. Ó, são só deles dois
Então, é a internet de vocês. Bom, Tia, mas pra mim também tá travando um pouco. tá travando um pouco também? Espera aí, então. Eu vou sair, vou entrar de novo. Vocês me aguardem aí para ver se vai melhorar. Só um instante. O áudio pra mim tá bom, mas a câmera tá travando. Cala a boca, mano. Psh, relaxa. Vê se melhorou agora. Voltei. Vê se melhorou. Eu tinha saído também para ver se melhorava aí para você. Melhorou, tia. Pra mim melhorou. Então, vamos lá. Pra mim também, tia. Hoje, nós vamos começar o Tia, módulo 3. Oi, Maria Helena. naquela de ontem que você falou de programa de saúde, eu queria perguntar se esse verme, ele dá Afasta um em pouco o água microfone da boca. suja, água contaminada ou em qualquer água? Água de rio ou lagoa? Na água do mar, água salgada não, é água doce só, tá? Hoje, então, nós vamos iniciar o módulo 3. Página 210. Coloquem lá. 210, é. 210. Não deixar fechar? Porque ali embaixo no número da página, você clica ali e coloca o número da página, aparece. Ah, mas aquele era módulo 4. Não dá. Tem que ser o módulo 3. Da professora de educação que fica conectado aí. Ah, é? Que página? Página 210. Já vou mostrar a página a vocês. Só estou entrando aqui com o livro para a gente começar. Aqui, tia, depois eu vou fazer o trabalho de ciência. Tá fazendo meu caderno. Ó, essa página que a gente vai usar. Mas não tem nenhuma cadeira vaga, Guilherme. Não tem, porque tem que pular uma assim, uma não, uma assim, uma não. Se eu te colocar ali, Gabriel. não dá. Não, é porque o Guilherme não está enxergando de lá. Mas olha só, você tem... Guilherme. Você tem a minha visão. Guilherme, olha só. Guilherme, você tem livro? Então, olha na página do seu livro, porque a gente não vai fazer nada aqui não. Tá? Guilherme, vê se é assim, melhor. Melhora? Melhora assim? Então tá, então vamos lá. Bom, essa página que está aparecendo para vocês, Luane Braille. Agora acabou, né? Para a gente começar. 210. Essa... E agora não pode mais falar. Módulo 3, página 210. Vamos chegar lá. Já.
essa que está aparecendo aí. Nessa página 210, nós temos essa primeira. Miguel, por favor, presta atenção. Nós temos essas duas imagens aí primeiro, e depois vão aparecer mais 3 fotografias embaixo, tá? Eu coloquei assim um pouco maior, porque como o Guilherme está na última carteira, ele não está conseguindo ver direito aqui no quadro. Então, eu ampliei um pouquinho. A gente vai ver por partes, tá? Gente, olha só. Posso? Miguel, posso? Cada um tem a sua dificuldade. Ela não tem dificuldade. Ele tem, tanto que ele usa óculos, né? Tá, eu vou falar com o Tia Beth isso, para inverter a posição dele, porque ele está muito lá atrás e ele está tendo dificuldade. Só que eu não posso sair daqui agora. Então, hoje vai ficar dessa maneira. Eu estou ampliando, ele vai conseguir ver, e ele está com o livro dele, ele vai acompanhar com o livro também. Bom, esse capítulo 5, o módulo 3, ele começa no capítulo 5. Gabriel, Miguel, agora chega. Esse módulo 3, ele começa no capítulo 5. Então, a gente viu capítulo 1 e 2 no módulo 1, capítulo 3 e 4 no módulo 2, e agora vamos começar o módulo 3 com o capítulo 5. Ele vai falar sobre a água, que para o planeta Terra é um elemento essencial, tá? Por que eu falo isso? Porque para se ter vida em um planeta, a gente precisa de água, tá? Então, todos os conceitos, todas as informações que vão aparecer hoje, nessa parte do capítulo, que a gente não vai conseguir terminar esse capítulo hoje, tá? Porque ele é grande, a gente vai começar, vai continuar na semana que vem. Vai falar sobre esse assunto relacionado à água. Algumas informações vocês já sabem, tá? Ele vai apenas repetir. Agora, tem muita informação bacana aí que vai aparecer de novidade e que eu acho que vocês vão gostar, saber. O Luane já até fez uma pergunta ali, que daqui a pouco, quando eu mostrar a outra figura, eu vou responder. Tá? Então, tem curiosidades nesse assunto que a gente vai estudar. Bom, aí por que o livro começa logo o capítulo 5 com essas duas imagens? Quando você abre uma porta, tem possibilidade de você vai colocar dinheiro? Acho que não. Tiro. Oi. Por que é feita as cataratas? Então, vamos chegar lá também. Essas perguntas o Luane fez aqui também. A gente vai mostrar na figura de baixo, tá? Vamos primeiro nessas duas aí. A gente tem aí a imagem do planeta Terra, né? Aqui, ó. E do lado... Você é obrigada a ter que chamar a Tia Beth. Eu não preciso nem subir, eu vou chamar a Tia Beth daqui mesmo. Vou ter que chamar a Tia Beth daqui. Alexandre, vira pra frente. Aproveita para chamar na orelha. Posso continuar? Ou melhor, nem comecei, né? Eu não tenho pressa de ir embora. Posso ficar aqui até 1h30 dando aula para compensar esse tempo aí que a gente está perdendo. Olha só, estou aqui parada. Bom, então nós temos aqui a imagem do planeta Terra. E do lado a gente tem uma imagem de um gráfico que vocês já devem ter visto isso em matemática, que é chamado de gráfico de pizza. Esse gráfico aí, ele está querendo representar
a quantidade, né, relacionada ao planeta inteiro de água que tem no planeta e a quantidade de terra ou a quantidade de solo que tem no planeta. Já conversei com vocês em aulas anteriores que se a gente levasse em consideração o nome do planeta, né, planeta Terra, deveria ser o contrário, né, planeta Água, porque a proporção de água do planeta Terra é muito maior do que a proporção de terra. E nesse gráfico aí, mostra exatamente isso. Ah, mas aí, quando eles estavam estudando, né, foram dando nomes, assim, os nomes, eles são meio que aleatórios, né? Se a gente pudesse... Então, isso que eu tô explicando. Se a gente levasse... Se a gente levasse em consideração o que a gente está vendo... Miguel, por favor. Tia, Oi. eu tinha caído e eu não escutei nada que você falou. Tá, vou repetir então. Nós estamos falando desse desenho aí do planeta Terra, tá? Se a gente pudesse fazer isso aqui, ó, dividisse a Terra em 4, que é mais ou menos aí o que o livro fez no desenho, a gente consegue observar que essa e essa parte aqui representam a quantidade de água, ou seja, 3/4 do planeta é formado por água. Tia, parece que a Terra está virada um pouco de lado, assim. Parece, né? Não está tão retinha, não. E aqui, ó, na parte que representa o solo, ou a parte de terra, ficaria com 1/4. É isso que está querendo mostrar ali, tá? Se a gente pudesse fazer essa fração aqui, dividisse a Terra em 4, 3 partes dela seriam formadas por água e uma parte por solo. Só que essa parte de 3/4, Brian, você está prestando atenção? Porque já veio na semana errada, aí vem para a escola e não presta atenção, veio para quê, então? Prestando atenção nele? Daqui a pouco a tia Beth vai descer, porque ela vai ouvir eu brigando com vocês, ela vai descer para saber o que está acontecendo. Então, se a gente pudesse resolver aqui essa figura do planeta Terra, transportando esse gráfico para cá, ficaria dessa maneira. Só que essa parte de água, que é de 77% mais ou menos, não é só um tipo de água, tá? Tá incluindo aí todos os tipos de água, ou seja, a água dos mares, dos oceanos, dos rios, das lagoas, dos lagos, dos icebergs, do vapor de água, tudo, tá? É o total. E os 23% restantes do solo, que aí, nessa figura do planeta, está representando a parte dos continentes. Então, logo de cara aí, a gente consegue ver bem o Brasil, né? O Brasil está sendo mostrado aí para a gente bem logo de frente. Tá? O continente americano todo, na verdade, né? Países não. Ih, boa pergunta. São 203, Não, mas tem mais, eu acho. Tia, o que aconteceria se a Terra fosse 50% terra e 50% água? Então, se fosse 50%, 50%, seria melhor, né? Porque a gente teria aí um espaço para a população um pouco maior.
mais em consideração a quantidade de água, que é o elemento principal que eu falei para vocês, que precisa, né, esse elemento precisa ter no planeta para ele ter vida, aí seria pior. Porque quanto mais água a gente tem, melhor. E a gente vai ver, através de um outro gráfico que vai aparecer, que mesmo a gente tendo 77% de água, o planeta todo tendo essa água toda, nem toda ela a gente consegue aproveitar. Né? Porque uma parte dela está em água salgada, a gente não consegue usar água salgada. Uma parte dela está em água congelada, a gente também não consegue usar a água congelada. Uma parte dela está também na parte de vapor, de umidade do ar. A gente também não consegue. Também tem parte subterrânea, né? Também tem a parte subterrânea, exatamente. Então, a proporção desses 77% que a gente consegue utilizar, vocês vão ver daqui a pouco que é bem pequenininha. E eu tenho certeza que vocês vão ficar assustados quando eu falar a porção que a gente tem para utilizar. Não, então, resumindo, a maior parte não serve para nada. Nesses outros modos, né, nesses outros estados, não serve para nada. Para a gente não serve para nada, porque a gente não consegue utilizar. Ele não consegue enxergar, ele está deitado na cadeira. Agora vamos observar esta outra figura aqui, ó. Deixa eu apagar agora aqui. Agora nós temos aqui 3 imagens. É um iceberg, isso aí, foi o que você perguntou. Nós temos aí um iceberg, temos as cataratas e temos uma fonte termal. Esse iceberg, essas cataratas, de repente vocês já até já observaram na televisão, em alguma reportagem, em filmes, isso. Agora, a fonte termal, ela já é mais difícil de aparecer em filmes. Já tem algumas fontes termais que é aquecida por vulcões. Isso. Tem assim. O Yellowstone. Então, como formam esses icebergs aí? Tá vendo aqui por trás? Vê se vocês conseguem observar a parte de trás da figura. Lá atrás, a gente tem uma região com bastante gelo. Tá vendo? Porque essas regiões... Sim, nessas regiões, né, elas estão nas extremidades, então é muito frio. Quando a gente tem uma parte dessa região aí de trás que se desprende, o que são os icebergs? São blocos de gelos que se desprenderam de um blocão, exatamente. Tá? Tia, tem chance das geleiras virem para cá? Aqui no Brasil? É para o mar assim aberto? Não, porque o Brasil, ele é um país tropical. Então, impossível. As nossas temperaturas, elas são bem elevadas para a gente ter uma paisagem igual a essa da letra A. Tá? A gente não conseguiria nunca ter uma paisagem dessa. Então, deixa agora eu falar uma outra coisa que você vai ficar mais assustada ainda. Isso que eu ia falar agora. Não tem essa parte que você está conseguindo ver? Está por cima da água? É a menor parte. Embaixo, o bloco é maior ainda. Tá? Então, se a gente está conseguindo ver essa extensão aí, embaixo é muito maior.
Tia, por isso que na impressão você só tá vendo a ponta do iceberg, né? Por isso que eu falo isso. Sim. Isso. E às vezes pode acontecer. Quando você encosta a boca muito quente, certo? Certo. Eu uma coisa muito frita. Também. Se você botar a mão, Sim, as duas extremidades, assim, em excesso, tanto a temperatura muito alta quanto a temperatura muito baixa, a pele humana não resiste a isso. Então, se a gente colocar a mão aí por muito tempo, vai queimar. Sim. Eu não gosto de água gelada. Não Nem pode. morna. Tem que ser quente. Se assim não tiver, eu não tomo banho. Então, isso. O que aconteceu? Ali, no Titanic, tinha o casco do navio, né? Ele desviou, quando ele estava passando por aquele oceano, ele desviou. Ei, Alexandre. Ele conseguiu desviar desses blocos maiores, né? Que ele conseguia ver. Desse ele conseguiu desviar. Só que quando o iceberg, por cima, ele era menor e por baixo, a gente sabe que ele é gigantesco, teve um que ele não viu superficialmente, não estava mostrando na água que tinha. Porque o navio também é grande. Isso. Aí o que aconteceu? Toda a aparelhagem lá do navio, né? Que o navio tem também um sonar que identifica, mandou ele ir para uma rota, mas o comandante lá insistiu em ir por outra. E nesse outro lado tinha muito mais iceberg. Um deles passou despercebido, ele não viu, e aí ele foi com um barco, né, com o Titanic. Só que por baixo, né, a gente já comentou que ele é bem maior, ele atingiu o casco do navio e rachou esse casco do navio, porque ele também é uma pedra de gelo muito forte. Ô, tia, como que o Titanic conseguiu ficar assim, ponta pra cima? Porque ele vai entrando, quando ele rachou o casco, a água vai entrando, mas vai entrando devagar em proporções diferentes, né? No casco dele. Só um instantinho, João. Sim. Alexandre. Peraí, João, deixa ela terminar. Isso. Uhum. Ali, né? Ou você morria afogado, quem não sabia nadar, ou quem sabia nadar e pulava na água sem o bote, morria congelado, porque a região, a água era muito gelada, né? Fala, João. Isso aí. Agora o pessoal de casa perguntou sobre a imagem da letra B. Posso continuar? Gabriel, guarda o brinquedinho. A segunda imagem, a gente tem aí uma foto, uma fotografia das cataratas de Foz do Iguaçu. Aqui também é bem assim, bem legal a gente comentar a formação dessas cataratas. Eu conheço Antônio. Se a gente observar aqui no fundo, ó, lá em cima, a gente tem um rio, aqui embaixo também, ó, né? Tipo uma represa.
E aí, como a diferença de altura, ó, da parte de cima com a parte de baixo é bem nítida, é bem diferente, acontece como se fosse um efeito de cascata. A água que está na parte de cima, ela cai para a parte de baixo. Só que isso é um volume de água muito grande e essa altura também, tá? Então, não acontece em qualquer lugar. Ó. É movimentação do fundo do mar. Não tem onda. Agora, o clima também pode interferir nessas ondas. Como a gente teve semana passada, a ressaca, né? Porque a gente teve uma frente fria. Aí a gente teve a ressaca e o que acontece com as ondas? Elas dobram. Por que a gente consegue explorar o espaço, mas não consegue explorar o nosso próprio oceano? O nosso próprio quê? Oceano. Ah, sim. Então, algumas partes, né, do oceano a gente até consegue observar, explorar, só um instantinho. Só que, por conta da profundidade, a gente não tem como, né, por causa da pressão, a gente já falou isso, que na água tem pressão. Então, por conta da pressão, os cientistas eles não conseguem explorar o fundo do oceano. Nenhum ser humano consegue exatamente mergulhar o suficiente para que chegue até o fundo do oceano, tá? Se a gente tentar isso, todos os nossos órgãos explodem. Sim, você através de um submarino nadando. Ah, não, mas aí é proporcional, né? Você tá na beira ainda, você não tá no fundo do oceano. Esse aqui é ácido? Ele é quente? Ele é quente, não é ácido, é quente. É quente? Sim. Fala, Alexa. Chega o sol, Certo. Não, porque a própria areia absorve, então ela retorna novamente. Tá? Tanto quando a gente cava um buraco na areia, a gente encontra água. Né? Porque essa água, ela vem de lá. Tá? Ó. Isso. Posso continuar? Pararam com as bolinhas? Eu tô adorando. Vou chamar a tia Beth aqui, já. Na terceira imagem, a letra C, ó. Luane perguntou se aqui é quente. Claro, é muito quente, tá? A gente chama isso de vapor. O que vocês vão fazer nessa atividade que vai valer ponto, que eu vou passar semana que vem? Semana que vem a gente vai anotar no caderno, mas eu já vou comentar, porque se vocês quiserem já adiantar, vocês já vão adiantando. O livro, ele mostrou 3 imagens, certo? A imagem A, a imagem B e a imagem C. Na imagem A, ele coloca a água em que estado? Em que estado físico está a letra A? Sólido. Na letra B? Líquido. E na letra C? Gasoso. O que vocês vão fazer? Já podem adiantar aí, tá? Para a pesquisa, para o trabalho. Só vou falar uma vez, tá? Não vou ficar repetindo isso, não. Vocês vão procurar em casa figuras representando a água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso.
Não precisa anotar. A gente vai anotar semana que vem. Não precisa anotar. Na aula de semana que vem, eu vou anotar isso. É só para se vocês quiserem ir adiantando, procurando, já pode procurar. Só que presta atenção, não pode ser esses 3 exemplos aí, não. Tem que ser outros exemplos. Já eu vou mostrar outros exemplos na outra página. O que vocês podem procurar também, tá? 2 figuras de cada. Então, vocês vão procurar 2 figuras da água no estado sólido, 2 figuras da água no estado líquido e 2 figuras da água no estado gasoso, tá? Se não achar alguma figura, são 2 de cada. Mas se não achar, que vocês vão achar, é só pegar o livro do ano passado, do ano retrasado, tem isso. Se não achar, vocês vão desenhar, vão fazer 2 desenhos diferentes de cada estado físico da água, tá? O pessoal que está aqui, obrigada por me atrapalhar. O pessoal que está aqui, eu vou ver pessoalmente as figuras. O pessoal que está em casa vai me mostrar pela câmera o caderno com as figuras coladas. Mas eu só vou passar isso semana que vem, tá? Só estou explicando que a gente está nessa figura aí. Se já quiser adiantar procurando, aí pode. Mas fazer ainda não. Pode, Guilherme. Não, querido. Agora eu vou mostrar, ó, os exemplos que vocês podem procurar. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Nós vamos marcar o que vocês podem procurar. Posso mostrar? Rian, Alexandre. Nós vamos marcar o que vocês podem procurar de figura, ó. Água no estado líquido. Vocês vão marcar aí no de vocês e vão tentar procurar. Uma figura, ó, que mostre. Tem gente falando junto comigo. De novo, você me atrapalhando. Água no estado líquido. Vocês podem procurar rios, lagos, mares e oceanos. Ou então, pode ser também um copo com água dentro, uma figura de um copo com água dentro. Ou uma garrafa com água dentro, tá? Na água com estado sólido, ó. Água no estado sólido. O que vocês podem procurar? Lá no livro está o iceberg, mas eu falei para vocês que vocês não podem procurar o iceberg, porque já está ali. Vocês podem procurar, ó, as geleiras, uma figura que tenha neve, os icebergs não, porque já estão aí, e as calotas polares. Tá? Ou então, não, é no caderno, vocês não vão me entregar, é no caderno, eu vou dar o visto no caderno de vocês. Ou então, quem não achar figuras com essas... Sim, Gabriel, você está em que mundo, Gabriel? Quem não achar, pode ser também a figura de um cubinho de gelo. E isso aparece bastante nos livros de ciências, tá? Pode ser também. Agora, na água gasosa, ó, no estado gasoso. Água no estado gasoso. O que vocês podem procurar? Alguma coisa relacionada ao vapor de água, à umidade do ar. Tô calma.
Ou então, um desenhozinho de uma nuvem. Também pode, representando o estado de vapor, tá? O estado gasoso. Ok? É para desenhar ou fazer uma figura? Não, é para procurar uma figura. Eu quero uma figura. Ah, tá. Se não achar, Se desenho. achar alguma dessas aí, na verdade, são 2 figuras de cada estado. Se não achar, é que vocês vão desenhar. Alexandre, por favor. É figura. Só se não achar que é desenho. Não, é só a figura disso. Tá? Não precisa pesquisar texto, não. É só pesquisar a figura. Semana que vem eu vou escrever ele no caderno. Para vocês organizarem bonitinho. Vai ser para outra semana. A gente ainda nem conseguiu terminar. Posso, então? Vamos continuar, então. Agora eu preciso que vocês prestem atenção nessa parte aqui. Vou dar exemplo. Água sólida. É assim que eu vou passar. Mas eu vou passar para vocês. Não escreve nada ainda não. Podemos continuar, então? Alexandro e Rian. Parou com chute aí? Vira os 2 para frente. Vocês não estão brincando de chute aí, não? Estou vendo errado? Estou vendo errado, é isso? Ah, então. É porque eu quero continuar. Posso, então? Estou aguardando vocês. Aí querem que eu libere mais cedo. Não sei como. Olha o tempo que eu estou esperando para eu continuar. Nicolás, vira para frente. Agora a gente tem que prestar atenção. Por que vocês estão nessa página aí se eu estou na 211? Aí quando chegar lá, vocês sabem a de lá e não sabem essa aqui. É uma coisa de cada vez. Na 211, a gente tem um outro gráfico, só que esse gráfico é diferente. Ó. Eles fizeram várias gotinhas. Na verdade, aí tem 100 gotinhas desenhadas, tá? Para representar a porcentagem, que é de 100%, tá? Se a gente levasse em consideração 100% da água que tem no planeta Terra, olha só que coisa importante. 97,5% de toda a água que tem no planeta Terra seria encontrada nos mares e nos oceanos. Ou seja, grande parte, né, quase toda ela, todas essas gotinhas que estão em branco aí, são dos mares e oceanos, que a gente não consegue usar, né? Água salgada. Então, já existe até uma técnica, sim, que a gente consegue transformar. Alexandre, por favor. E a gente consegue transformar essa água salgada em água doce. Porém, isso é muito caro ainda, principalmente para o Brasil. Tá? Porque não tem recurso para isso, entendeu? Não tem dinheiro de recurso para isso. Mas, se isso fosse preciso, é porque tem gente falando junto comigo, Gabriel. Se a gente tivesse precisando fazer essa troca de transformar a água salgada em água doce,
os cientistas já sabem esse processo. Só que, por enquanto, ainda é inviável. Então, por enquanto, o que a gente tem que fazer? Economizar o máximo. Essa é a palavra. Economizar o máximo. Enquanto a gente puder economizar, não desperdiçar, é a melhor maneira. E aí, se a gente observar o finalzinho, ó, a gente tem 3 gotinhas aí em azul, pintado de azul. E 3 gotinhas, na verdade, não, né? 2 e metade de uma. Fala, Alexandre. Essa foto não. Esse tipo gráfico é de 2012. Já pode ter mudado agora? Não. Continua ainda sendo assim, tá? Então, a água doce, que a gente chama de água doce, é a água que a gente utiliza, ela apenas tem uma porcentagem de 2,5%. Ou seja, em relação àquela primeira imagem que a gente viu lá do planeta Terra, que mostrou que 77% dele é formado de água, só dos 77, né? A maioria daquela água toda é do mar, é do oceano. É uma técnica que utiliza um aparelho que é chamado dessalinização da água. É um aparelho que faz a dessalinização. Sim, tá? Vamos anotar aqui, ó, no cantinho. Vamos anotar aqui no cantinho do livro de vocês. Espera aí, deixa eu chegar para cá. Essa informação, ó. Anotem aí nesse cantinho aí, ó. 97,5% água salgada. 2,5% água doce. Anotem isso aí. Vocês não esquecerem, que é exatamente o que está mostrando nesse gráfico de gotinha aí. Tá? Mas não está dizendo aí exatamente o que é o que aí. Só fala dos 2,5%. Os 97,5% não está falando. Agora a gente vai marcar essa parte aqui, ó. Esse parágrafozinho aqui debaixo do gráfico. A maior parte da água existente na Terra tem grande quantidade de sais dissolvidos, que é a água salgada. Sim, tornando-se imprópria para o consumo humano. Então, por enquanto, a gente não consegue utilizar a água salgada, tá? Mas você sabe sobre essa feminina de boleiro? Não sei, não. Ninguém não tá interessado no sonho. Não pode, não? É alienação, você tem que retratar isso um dia. Marcou, Theo. Aí o que tem que marcar. Marcou aqui? Marquei. Marcou nada. Agora nós temos uma outra imagem, ó. Tia, peraí. Estou esperando.
nós temos uma imagem de uma praia, né, de um rio. Por que o livro colocou essas duas imagens? Ele colocou para a gente fazer uma comparação. Na verdade, a gente viu que tudo é água, né? Só está em estado diferente. Nesse caso aí, os dois são estados líquidos. Mas o que difere, o que é diferente da água salgada? Quando a gente terminar aqui, a gente ainda falta um pouquinho. É até a 213. Quando a gente chegar na 213, a gente termina. Aí pode mandar material para casa? Quando a gente chegar na 213, sim. Posso continuar, então? Vocês querem ir embora, mas vocês não deixam eu dar aula e a gente não consegue ir embora. Gabriel, ele nem escuta, ó. Não, você está falando, aí com isso eu não consigo continuar. Podemos continuar? Vai. O que difere a água do mar na água do rio? A água do mar, ela é mais salgada e incomoda a gente bastante quando a gente bebe, né? É por conta da concentração de sais dissolvidos nela. Então, por exemplo, se a gente pegar uma garrafa de 1 litro e encher ela com a água do mar, naquele 1 litro ali, tem nela, incorporada a ela, 35 gramas de sal. Por isso que ela é tão salgada, tá? Se a gente pegar essa mesma garrafa e encher com a água do rio, na água do rio, a água do rio é doce. Mas por que ela é doce? Porque a concentração de sais que ela tem é muito baixa. É 0,5 gramas, é menos que 1 grama naquele litro. Tá? Então, quando a gente tem água doce, a gente nem percebe, na verdade, que tem alguma concentração de sal, porque é muito pequeno, não tem como a gente sentir o gosto disso. Fala, Gabriel. Em água de cachoeira, Mesma coisa, é doce também, porque a cachoeira ela vem de um rio. no Rio de Janeiro Pode. cidade encontrar, tipo, praia limpa. Como é que é? Não entendi. Aqui no Rio de Janeiro é achar água doce, é achar a praia limpa. Ah, também. Então, a gente vai falar nisso também. Eu falei para vocês, há alguns minutinhos antes, que a palavra-chave, né, da aula de hoje é a gente não desperdiçar água, porque se a gente desperdiçar, vai chegar uma hora que não vai ter. Porém, a outra palavrinha-chave é não poluir. Então, além da gente economizar água, além da gente não desperdiçar, a gente também não pode poluir. Porque se a gente poluir hoje, amanhã, a gente vai sofrer essas consequências. Ó. Sim. Tinha gravado a Sim. coisa. Sim. Tinha gravado, o pessoal respeita tanto, igual veneno, não tem nem isso não. Exatamente. Agora, oi? Agora, o que cabe a essas pessoas de lá? As pessoas de lá, desses lugares que vocês citaram, têm educação e segue à risca isso que a gente está aprendendo agora. Por que a gente está aprendendo e está comentando, conversando sobre esse assunto na escola? Porque a esperança de mudança está em vocês.
Se a partir do momento que vocês aprenderem sobre o assunto e praticarem isso, a gente já não vai ter tantos problemas como a gente tem. Então, se eu falo para vocês que a palavra-chave hoje em dia é economizar água, não desperdiçar e não poluir, se vocês fazem isso, se vocês levam isso para a prática de vocês, futuramente os nossos problemas vão ser bem menores, tá? Então, por isso que a gente aprende isso na escola, por isso que aparece isso nos livros. Porque quando uma criança aprende, ela leva para o resto da vida dela. Ensinar um adulto certas coisas acaba... Theo, pelo amor de Deus. Acaba sendo bem mais difícil. Bom, agora eu preciso que todo mundo preste atenção nesta figura aqui. Vou até subir um pouquinho para todo mundo conseguir ver. Espera aí. Ai, subiu demais. Ó, preciso que todo mundo preste bastante atenção. Deixa eu ver se dá para... Ó, aumentei para a gente prestar bastante atenção e observar melhor. Oi. Para a gente observar melhor a parte roxinha, porque aí no livro tão fininho que eles ampliaram um pouquinho para a gente poder visualizar, porque tá pequeno ainda. Por isso que eu aumentei ali no meio. Esse gráfico, ele representa... Agora eu preciso de silêncio para poder entender. Esse gráfico, ele representa a água doce do planeta. Que eu falei para vocês que em relação ao planeta todo, é só 2,5%, que foi a outra imagem que a gente viu das gotinhas lá. O que eles fizeram aí? Eles fizeram outro gráfico, um gráfico de pizza, mostrando dentro desses 2,5%, Theo, levando em consideração esses 2,5% que é da água doce, de 2,5%, 68,9% nós encontramos nas calotas polares e nas geleiras, que a gente não consegue utilizar, né? Porque ela está congelada. 29,9%, Brian, está atrapalhando. Sem comentários agora. 29,9% é água subterrânea, ou seja, está debaixo do solo. Tá? Também é muito difícil da gente conseguir aproveitar. Aí temos aí, ó, a amarelinha, que também é bem fininha, e o livro aumentou. 0,9%. É menos de 1%. Que são outros reservatórios. E no roxinho, que no gráfico quase não dá para ver, aumentou 0,3%. Esse 0,3% aí, a gente pode até marcar. 0,3%. É essa quantidade que a gente consegue aproveitar da natureza. Ou seja, utilizar é muito pouco. Por isso, Alexandre, por isso, a gente não pode desperdiçar.
Porque olha a quantidade que a gente tem. 0,3. Mínimo. Não, não tem dinheiro para isso. Por enquanto, Daqui a pouco fica nada. não. Tá? Então, quando eu falei para vocês lá no início da aula que a gente iria... Não, tá assim. Só que ainda está assim, tá? Só que eu não sei se vocês já observaram aí na televisão, né? Estão acompanhando. De vez em quando na televisão já está dando algumas reportagens que a gente já está em crise hídrica. Ou seja, já tem pouca água. Tá? Então, vou dar um exemplo. Aqui o Brasil ele tem um litoral bem rico, porém a gente não consegue usar água salgada, né? Então não adianta muito. Você consegue beber a água salgada? Não. Só filtrando não resolve, não. Só filtrando. Só filtrando, a gente não consegue. Espera aí, deixa eu falar, gente. Vocês estão falando junto comigo. Só filtrando a água salgada, a gente não consegue retirar essa quantidade de sais que ela tem. A única técnica que consegue fazer isso, eu acabei de falar anteriormente, é a técnica de dessalinização, que é o quê? É a retirada de toda a concentração de sal dessa água. Só que foi o que eu falei para Nicolas aqui, que ele perguntou. Isso é caro? É. O Brasil, por enquanto, tem dinheiro para isso? Não. Futuramente vai ter? Não sabemos. Não sabemos. Agora, os cientistas já sabem que é uma técnica de custo alto. Vai ter que ter bastante dinheiro para fazer isso. Tá? Não porque é uma quantidade pequena, mas... No dia do meu aniversário, aconteceu um aniversário. Eu comi um pau e o garoto caiu pra cima de mim. Eu olhei pro garoto Podemos continuar? Podemos. Senão a gente não vai conseguir terminar na hora que vocês querem. 12h21 já. Estou esperando vocês. Podemos? De novo, Gabriel? Não, agora não. Agora quando foi embora. Posso? Ainda não. Vou aguardar. Não tem problema. Eu não estou com pressa de ir embora. Não, agora não. Espera um pouquinho. Posso continuar? Já estou 1 minuto esperando. Ó. Quando eu olhei, era meio-dia 21. Já são meio-dia 22. Posso? Bom, nessa página aí, ele ainda vai falar, ele coloca uma perguntinha para a gente, no número 3, ó, aqui, para a gente pensar, ó, de que maneira você pode contribuir para a preservação dos recursos hídricos. Meio-dia 22. Eu usei 2 palavrinhas que eu falei para vocês que são importantes.
Para a gente preservar os recursos hídricos, que é a água, a gente precisa não desperdiçar, usar somente o necessário e não poluir, tá? Se a gente não desperdiça e não polui, a gente vai ter... Miguel, presta atenção. Joga fora, tá? Desperdiçando. Não. Outra coisa importante que tem nessa página é a adaptação. Alana, preciso que você preste atenção para a gente continuar. Brian. Luane, você quer ir embora, mas não fica quieta. Vamos? Para a gente terminar? Existem algumas adaptações que os seres vivos, vou dar o exemplo aqui do livro, mas vou dar um outro exemplo também, que se adaptam o corpo para armazenar água, tá? Então, por exemplo, a gente tem aí o cacto. O cacto, ele é um vegetal, ele é uma planta, em que, exatamente, como ele vive em ambientes bem secos, quando eles têm... Theo, calma, deixa eu explicar. Isso, exatamente. Quando eles têm a oportunidade de ter água, eles armazenam essa água dentro do corpinho deles aí, tá? Vou dar um exemplo agora de um animal. O camelo... Ó, tem. Toda região que é muito seca tem cacto. Tem vários tipos, sim. Os camelos, Brian, de novo, misericórdia. Nossa, Gabriel. Os camelos, eles também conseguem fazer isso. Como eles não têm disponibilização de água, né? Toda hora, eles precisam encontrar água lá no meio do deserto, que quase não tem. Quando eles encontram, eles conseguem beber litros e litros e litros de água, tá? Eles armazenam bastante quantidade de água, porque eles sabem que vão ficar mais um tempo lá andando pelo deserto sem encontrar água. Então, tem. Ele é molinho por dentro. Você reparou quando você abriu? Aquilo ali que é molinho é a água que tem ali dentro. Mas sai. É assim mesmo. É só você cortar. Você cortando. Quando você corta. Gente. Quando você. Posso, o Theo está atrapalhando também a besta. Quando a gente corta o cacto, a gente tem por dentro dele uma região bem molinha, igual uma gelatina. Não é que a gente vai cortar e vai sair a água, não. É que dentro dele, essa região molinha, tipo uma gelatina, armazena a água ali. É a água dele ali, tá? Então, não vamos pensar que se a gente cortar, vai pingar água. Não. É porque ele, exatamente, o corpinho dele é assim, meio gelatinoso, justamente para guardar... A água tipo a gelatina. Isso, é tipo uma gelatina, exatamente, tá?
Agora, para a gente conseguir terminar, vamos lá, vamos ver se a gente termina. 12h28. É mais, aqui deve ter uns 3 ou 4. Deve ter uns 4. É 2 vezes essa altura aqui, mais ou menos. Podemos. Só falta essa página para a gente terminar. Então, é rápido, tia. É rápido. Já passou de 10 minutos. Por que cada um não fecha a sua boquinha em vez de todo mundo ficar gritando e ficar essa confusão? Se cada um fechar a sua boquinha, ninguém vai falar nada. Aí todo mundo começa a gritar nesse desespero, gente. Aí a gente não consegue terminar. É sexta-feira, todo mundo está cansado, doido para ir embora. Então vamos terminar logo para a gente conseguir ir embora. Ó, no número 4, nós vamos escrever aí a composição da água pura. Tá? Vocês podem colocar aí no cantinho também, ó. Vamos colocar isso aqui. H2O. Tá? Embaixo, nós vamos colocar isso aqui, ó. É para escrever, Alana, o que eu estou colocando. Embaixo, nós vamos colocar 2 átomos de hidrogênio. Essa água que o cacto tem dentro dele é ela, né? Sim, sim. Ele consegue armazenar. E depois, ó, embaixo, 2 átomos. Opa. Átomos de oxigênio. Certo? Anotem isso aí. Já anotei. Isso a gente já tinha visto, que eu falei para vocês. Tia, já pode ir embora? Quando a gente viu a parte de mistura, que a gente ia estudar melhor isso lá no 9º ano. Só está aparecendo de novo aqui, porque como a gente está falando de água, né? Ele mostra a composição química da água, que é o H2O, que a gente já tinha falado na aula de mistura homogênea e heterogênea. Aí eu tenho uma outra coisa para mostrar para vocês. Quando a gente quer representar a água em fórmula química, a gente escreve dessa maneira aí, H2O. Só que esse doisinho, eu já tinha mostrado a vocês, que é assim, ele é embaixo, né? Aí no livro eu não consigo escrever com o 2 embaixo. Aí eu coloquei o 2 do lado do H, mas o certo é assim, tá? A gente pode Posso, Brian? A gente pode representar também, em vez de representar em fórmula química, a gente pode representar assim, ó, em molécula, que é através de um desenho, ou em forma estrutural, tá? Em fórmula de molécula, a gente utiliza um desenho de uma bolinha para representar a quantidade de hidrogênios que tem, ó, que são 2, e a quantidade de oxigênio que tem, que é uma só. Se tem oxigênio na água, por que eles não conseguem Por que a gente não consegue o quê? respirar debaixo d'água? Se tem Ah, tá. Olha a pergunta do colega. Se tem
Se tem oxigênio na água, Miguel tá prestando atenção, Miguel? Tá prestando atenção? O colega perguntou o seguinte: se tem oxigênio na água, por que a gente não consegue respirar o oxigênio da água quando a gente está debaixo d'água? Nós somos seres pulmonados. Os seres pulmonados, eles só conseguem respirar o oxigênio do ar, fora da água, que é o do ar. Os seres que são seres branquiais, que são os peixes, eles têm brânquias, eles não têm pulmões. Então, eles sim conseguem captar o oxigênio da água através das brânquias e aí sim fazer o processo respiratório, tá? Então, nós somos diferentes. Tia, tem como, tipo, no futuro, um dia a gente conseguir, tipo, colocar brânquias na gente? Como? Repete para mim, não entendi. No futuro, não sei, vai ter como a gente colocar brânquias na gente? Não. A gente, ele está perguntando se a gente poderia ter brânquias na gente. Não, tá? O nosso sistema... Brian está atrapalhando de novo. O nosso sistema respiratório, a gente vai estudar melhor um pouquinho isso no 8º ano. É um sistema respiratório composto por 2 pulmões. Então, não teria como a gente fazer essa adaptação, tá? Então, se a gente precisar entrar na água, né, mergulhar, a gente vai prender a respiração. Ô, tia, você já fez a chamada? O oxigênio que a gente ainda tem no pulmão e quando acabar, a gente vai ter que voltar à superfície. É assim que a gente faz. Do contrário, não tem outro modo, tá? Aí vai variar de acordo com o treino. Quanto mais treinar, a gente, por exemplo, quem faz natação, né, treina isso. Quanto mais tempo a gente treina debaixo d'água, ficando debaixo d'água, mais... O meu recorde debaixo d'água é 40 segundos. Então, é assim que a gente consegue controlar, tá? Agora eu vou fazer a chamada, tá bom? Mas por que estão gritando, batendo na carteira? Silêncio.